Queridos, nós queremos convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 5, e é um texto bem familiar, eu acredito, dos irmãos. Esse é um texto que fala sobre a corrupção da raça humana, e diante desses dias de tantos protestos, né? Abaixo a corrupção, abaixo aí a cobrança de altos impostos, tantos questionamentos, né, que têm sido feitos com relação à impunidade, com relação a leis que estão sendo aprovadas aí para, de alguma forma, né, acobertar aí a corrupção, a bandidagem, né, no mais alto grau. A Bíblia fala sobre a justiça de Deus frente à maldade dos homens. E uma das características do Deus que nós anunciamos, que nós pregamos, que nós cremos, é que Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de amor, mas é justiça também. E ai de nós se Ele não fosse um Deus de justiça. Porque em alguns momentos nós talvez estejamos a nos perguntar: onde está o nosso Deus de justiça? Esse texto no capítulo 6, versículo 5 em diante, diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração, ou pesou-lhe no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Ou como outras versões dizem, Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Que Deus nos dê entendimento da sua palavra. Lá no livro de Malaquias, há um momento em que o povo de Deus está falando com o Senhor, e o Senhor falando com esse povo e dizendo a eles: olha, vocês andam dizendo que estão cansados, mas na verdade é o Senhor que está cansado com as suas palavras. E o povo diz: mas Senhor, como é que nós temos te cansado com as nossas palavras? E aí Deus interpela o seu povo dizendo: e vocês ainda estão perguntando como é que vocês estão me cansando com as suas palavras? Deus vai lhes dizer no capítulo 2 de Malaquias, versículo 17, a parte B. Deus diz assim: quando dizem todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Será que nós concebemos que de fato Deus, olhando para essa humanidade, vendo no estado em que ela está, nós podemos realmente conceber que Deus se agrada de alguém, irmãos? Será que nós podemos acreditar que de fato todos os que fazem praticam o mal, são bons aos olhos do Senhor? Se não são bons aos nossos olhos, irmãos, quanto mais ao nosso Deus, que é justo, que é reto, que é o Deus de toda a justiça. Aqui no capítulo 6 mesmo de Gênesis, se nós formos ler antes, nós vamos encontrar no capítulo 4, Lameque dizendo falando às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu,
e um menino, porque me machucou. Essa semana eu vi o próprio governador Geraldo Alckmin dizer, olha, eu quero que a polícia se empenhe aí para pegar uns bandidos que atiraram na cabeça de uma criança de 5 anos. Mesmo diante dos pais terem lhe entregue todo o dinheiro que tinha, cerca de R$ 4.500. E a criança, por estar apavorada, né, diante daquela situação, né, de terror, a criança chorava e o bandido ameaçava, ameaçou tanto que chegou ao ponto de atirar na cabeça daquela criança em defesa, que não representava risco algum para ele, mas que o incomodava, mas que colocava em risco a sua ação criminosa. E aí as pessoas dizem, poxa vida, o que é que nós podemos pedir diante de um ato bárbaro desse, senão justiça? O que dizer daqueles jovens, né, de um parque de diversão, né, que estupraram e mataram uma jovem? E que é provável que tenha havido outras vítimas. O que dizer, né, diante de tantas manifestações no nosso país, onde alguns pequenos comerciantes, outros médios e até grandes comerciantes têm sofrido com ações de alguns pequenos, de uma minoria, mas que tem sido uma minoria forte, devastadora, e que tem se aproveitado, na verdade, do movimento de massa, de reivindicação dos seus direitos, por dias mais justos, por um governo mais justo. A palavra de ordem, além da palavra paz, que tem sido proclamada por essas massas, tem sido a de justiça. Justiça diante de atos, por exemplo, como o que esse Lameque praticou. Matou um homem porque o feriu e um menino porque ele machucou. Será que existe em algum momento alguma justificativa para que, né, nos autorize a matar alguém? Há pessoas que estão matando por causa de um time de futebol. Por causa de uma discussão por um time, se ganhou, se não ganhou, se já foi penta, hexa, né, tetra, se já foi campeão do mundo ou, né, do Interclubes. A corrupção e a maldade do homem não são pontuais aqui nessa experiência onde Deus vai se agradar de Noé e vai dizer, olha, Noé, faz uma arca, prepara ela para entrar tu e a tua família e todos aqueles que de alguma forma acreditarem na mensagem que eu vou te dar. Porque isso vai levar ainda dezenas, né, de anos, décadas e décadas, até que eu venha e execute a minha justiça, o meu juízo sobre toda a face da terra. É verdade, parece que em algum momento o nosso Deus de justiça não existe, porque se toda vez que o homem praticasse o mal ele fosse fulminado, né, com certeza não restaria ninguém na face da terra, porque que alma há que não peque? Que ser humano há que não peque? Mesmo nós que já entregamos a nossa vida a Jesus, se dissermos que não temos pecado, nós estamos fazendo Deus de mentiroso. Nós pecamos. Pecamos por palavras, por ações, por pensamentos. Nós desejamos o mal muitas vezes, né? Começamos a matar o outro aqui. Senhor, manda um raio e fulmina essa praga, né? E a gente fica, né? Tem hora que a gente perde a paciência. Como na quarta-feira que nós pregamos, né? Sobre desenvolvendo a paciência. Tem hora que a gente perde a paciência e aí a gente comete, né, grandes pecados. Ou peca, né, contra o nosso semelhante. Pecamos contra o nosso Deus. Quando Deus fez o homem de perfeito. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas o homem sem Deus é um réu, irmãos. O homem sem Deus já é um réu. E essa relação e essa condição de réu aconteceu lá quando o homem estava ainda no jardim do Éden. Quando Deus chamou o homem e a mulher e disse, olha, está aqui tudo para vocês administrarem, governarem, né, vocês sobreviverem de tudo aqui que eu estou dando a vocês, mas está aqui, não comam dessa árvore, não comam desse fruto, foi o que Deus havia estabelecido. E aí o homem desobedeceu, a mulher desobedeceu, e aí no capítulo 3 de Gênesis, a partir do verso 10, o homem, quando Deus o vai procurar para poder conversar com ele, chamá-lo à responsabilidade dos seus atos, é isso mesmo, diante de tudo que nós fizermos,
Seja bom ou seja mal, nós vamos ser chamados à responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade com nossos atos. Como é difícil como pais a gente dizer aos nossos filhos, já desde pequeno, você tem que assumir a responsabilidade dos seus atos. Principalmente quando forem errados. Porque não tem como nós fugirmos das consequências. Podemos remediá-la por um dia, por alguns dias, por alguns meses, mas inevitavelmente a casa vai cair. Mais dias ou menos dias. E a Bíblia diz, grande será a sua queda. Porque a mentira tem vida curta. Não tem como a gente enganar uma pessoa por um dia, a gente pode enganar. Né? Algumas pessoas por mais alguns dias, mas enganar todo o tempo, todo mundo, não tem como enganar todo mundo durante todo o tempo, toda a vida. E aí em Gênesis, Deus vai falar com Adão e vai dizer, ele vai responder, eu vi os teus passos no jardim e fiquei com medo. Até então o homem não tinha medo, mas depois do medo veio a acusação, né? A mulher que tu me deste, né? Depois Deus vai para a mulher e a mulher diz, a serpente me enganou. E Deus vai dizer, olha agora, maldita é a serpente, maldita será a terra. E aí, depois disso veio os filhos, e dos primeiros filhos veio a violência, veio o homicídio. Eu estava ouvindo uma reportagem essa semana, das estatísticas, né, de latrocínio que tem apavorado, né, a região central da nossa grande São Paulo. Como tem sido desafiador para a polícia, né? Encontrar, né, os autores desses crimes bárbaros, onde, diante de tantas câmeras, né, nós estamos vivendo um verdadeiro Big Brother, onde tem câmera, né, apontada para tudo quanto é lado, tem câmeras num prédio, onde está apontada para dentro do hall de entrada do prédio, mas também para a esquina, para a entrada do prédio, e ali acaba muitas vezes pegando cenas bárbaras, crimes hediondos, crimes que nos deixam indignados, revoltados, e meu Deus, Senhor, esses camaradas têm que ser pegos e tem que ser feita justiça neles. Eles têm que sofrer a justiça, porque se não houver justiça para né, essas pessoas, o que será de nós, Senhor? O que será da sociedade? As pessoas querendo tomar, né, fazer justiça com as suas próprias mãos. Um dos pleitos, né, desse grande movimento que tem se alastrado por todo o país olha, vocês precisam reformar o Código de Justiça, porque parece que os bandidos têm muita colher de chá, e principalmente os bandidos de colarinho branco, né? Os crimes, né, que semana saiu um outro crime que uma pobre coitada de uma avó, a avó foi extorquida, parece que ela entregou mais de 40 mil reais a um camarada que se passou por seu neto, e que disse que estava preso, e disse que tinha atropelado uma pessoa, que a tinha matado, e fez a mulher fazer vários depósitos, e aquela pobre senhora saiu pegando empréstimo, limpou todo o dinheiro que tinha na sua conta. Meu Deus, e depois, quando o camarada exigiu mais 60 mil, aí ela disse, eu não tenho como arrumar isso, e acabou falando para um genro, parece, e o genro disse, a senhora está caindo num golpe. E o bandido, se for preso, e o dinheiro que aquela mulher perdeu, e todas as economias que aquela mulher perdeu, quantas pessoas têm caído em golpes, e os golpistas passam talvez alguns dias na cadeia, e depois são soltos, porque eles conseguem, dentro do roubo que conseguiram, pagar bons advogados, porque tem bons advogados aí se prestando, né, o serviço está nas portas das cadeias, para defender os bandidos, os salafrários, os assassinos. E a gente diz, meu Deus, cadê a tua justiça, Senhor? Até muitos que dão entrevista dizem, olha, eu só acredito na justiça divina. Mas você já pensou quando essas pessoas começaram a dizer assim, olha, eu sei que isso não vai dar em nada, eu sei que não vai acontecer nada com eles. Imagine como é que nós, como sociedade, como cidadãos, vamos ficar. Quando o pecado entrou no mundo, o ser humano herdou uma natureza depravada. Uma natureza agora que está inclinada para o mal, como o texto de Gênesis diz, Deus viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Nos surpreende vermos algumas reportagens, você não se surpreende não, quando vê alguma reportagem, né, de boas ações, de pessoas do bem, de pessoas que acabam pagando às vezes com a própria vida,
né? Por levar alguém da rua, por exemplo, para comer na sua casa, por levar algum desabrigado, né? E dar abrigo, né? E dar roupa, né? E dar, né? Moradia, e dar alimento. Depois aquela pessoa se levanta contra aquele que tanto lhe fez bem e o mata para poder ficar com o seu carro, ou poder raspar o dinheiro lá da sua conta, né? Pegar, se apropriar dos seus cartões, ou sequestrá-lo, né? E fazê-lo tirar todas as suas economias. E a gente fica dizendo, meu Deus, todo o bem que aquele homem fez, que aquela pessoa fez, foi retribuído com o mal, ou seja, com a desgraça tamanha, porque muitas vezes esses crimes acabam em assassinato, acabam em a pessoa sendo esquartejada, sendo enterrada viva, sendo torturada. É bem verdade que lá em Malaquias chega um momento que o povo diz assim, é inútil servir a Deus. Deus diz ao povo, olha, vocês estão me incomodando com as palavras de vocês? Vocês estão pensando que de fato isso vai continuar assim? Ah, meus irmãos, o homem sem Deus é um réu. É verdade que depois do pecado o homem herdou uma natureza aí perversa, depravada, que se opõe a Deus e está inclinada para o mal. Está inclinada para o mal. Lá em Gálatas, quando a gente lê antes do verso 22, a partir do versículo 19 e 20, vai falar a respeito das obras da carne, da nossa natureza, para o que ela está inclinada. Você lembra para o que a nossa natureza está inclinada? Se você ler Gálatas, o capítulo 19, o capítulo 5, versículo 19, diz assim, ó: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Quando Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 1 em diante, ele diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Não foi só lá no tempo de Noé, não foi só lá no tempo de Sodoma e Gomorra, que a perversidade e a maldade do homem, né, atingiram os céus, incomodaram Deus lá no seu trono, ao ponto de dizer assim: eu vou descer, eu vou ver isso de perto, eu vou fazer isso, eu vou ver isso de perto. Irmãos, e quando Deus se levanta do seu trono, ele não se levanta apenas para ver. Esse texto se assemelha ao que está lá em Êxodo, capítulo 3. Quando Deus diz: olha, eu tenho visto a aflição do meu povo, eu sei o quanto eles têm sofrido, e por isso eu desci para livrá-los. Aqui Deus está descendo para poder executar a sua justiça, porque os atos de perversidade do homem não vão ficar impunes. Podem ficar impunes diante da Secretaria de Segurança Pública do nosso Estado, diante da Justiça do nosso país, diante do Supremo Tribunal de Justiça do nosso país, mas diante de Deus não, irmãos. Da justiça de Deus ninguém escapará, porque nós vimos aqui numa mensagem há alguns dias a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso mesmo ele vai colher. Pode ser que num primeiro momento, talvez em alguns dias, o homem não colha o fruto da semeadura do seu pecado, mas mais dias ou menos dias, irmãos, as consequências do pecado virão. Aquilo que nós fizermos encoberto debaixo da mesa lá na nossa casa, ou seja, lá onde for, o Senhor irá colocar sobre o telhado. Alguém vê o que você está fazendo na sua casa debaixo da mesa? O que acontece debaixo da mesa na sua casa? Ninguém sabe, irmãos. Mas o que está no seu telhado? Você tem ideia de quem é que vê o que está lá em cima do seu telhado? Você não controla quem é que vai ver o que está em cima do seu telhado. Ou seja, o Senhor está dizendo: eu vou tornar público os vossos atos pecaminosos, os vossos atos que vocês praticaram escondidos. Ele diz aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis,
inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Irmãos, há pessoas que estão na igreja e elas estão mais preocupadas com o seu prazer próprio do que com o prazer de Deus, do que em agradar a Deus. Deus diz, olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma vida de renúncia, irmãos. Eu sei que muitos não querem se reprimir, querem atender a demanda da música dos Menudos lá na década de 80. Não se reprima, não se reprima, né? E o diabo enganando aos milhões, irmãos. Muitas mocinhas, muitos rapazes, né? Você deveria segurar o tchan. Mas não quer nem saber, né? Pastor, isso é do passado, isso é muito quadrado. Mas, pastor, né, todas as minhas colegas já não são mais virgem. Por que eu tenho que permanecer virgem? Porque tu é mais sabida, santa. Meu filho nunca veio me perguntar se ele não transasse com uma mulher antes dos 18, se ele ficaria quejudo, né, se ele viraria gay. Ele nunca veio me perguntar isso, graças a Deus. Mas eu já bati uns papos retos com ele, assim, sentei com eles, vem cá, cabra. Senta aqui, cabra macho. Não é para tu ser homem de verdade, tu não vai precisar ir violar a lei de Deus, não. Espera com paciência no Senhor. Não é? Tu não vai deixar de ser homem, vai ficar menos homem se tu não iniciar a tua vida sexual agora, não. Fica calmo, espera tão somente no Senhor. Eu sei que os hormônios devem estar tudo, né? Então, mas direciona toda a tua energia, canaliza toda essa tua energia para as coisas boas. Alimenta a tua mente com as coisas boas. Meus irmãos, porque o mundo quer que a gente viva desregradamente. O mundo quer que a gente ande de acordo com o seu curso. E o Senhor nos chama a dizer, olha, vocês devem se apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Não se conformando com o presente século, mas transformando-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí eu pergunto, irmãos, quem está de fato preocupado de querer saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Se nós estamos sendo ensinados por esse mundo a viver de forma hedonista, né? Preocupados só com nossos prazeres, com a nossa satisfação, mas a palavra de Deus diz, olha, outrora vocês viviam na imoralidade sexual, na indecência, na depravação, mas vocês já foram lavados, mas vocês já foram santificados, mas vocês já foram justificados. Deus é amor, irmãos, mas Ele é justiça também. Será que porventura Deus não amava aquele povo? Que Deus está aqui falando e dizendo, olha, eu me arrependo de ter feito homem. O texto diz, pesou-lhe no coração. Pesou no coração de Deus a criatura que Ele fez segundo a sua imagem e semelhança. Agora Ele olhava para essa humanidade e via que a perversidade do homem só tinha aumentado. Mesmo Deus tendo dito a Adão e Eva, olha, e Deus baniu, irmãos, Adão e Eva. Deus não amava Adão e Eva, mas Deus baniu Adão e Eva do paraíso. Deus baniu Adão e Eva, e aqui no finalzinho, verso 24, capítulo 3 de Gênesis, se você não leu, leia. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Eles não poderiam mais comer da árvore da vida, porque desobedeceram a Deus, porque preferiram o caminho da perversidade, da injustiça, do pecado. Eles foram privados, irmãos, da comunhão diária com Deus. E um homem sem ter comunhão diária com Deus, o que é que ele está propenso a fazer? Maldade, irmão, perversidade, crueldade, desumanidade. A gente não para se perguntar, meu Deus, isso é um ser humano mesmo, Senhor? Você nunca parou para se perguntar, não, diante de ouvir as reportagens e dos atos, né, bárbaros que os homens têm feito, homens e mulheres, né? Quando eu estou usando homem aqui no termo, independente do gênero. Você tem visto aí que mulher também está, vez por outra, envolvida com, né, um bando de sequestradores, que é tido como crime hediondo?
que tem muitas que estão aí favorecendo, né, os políticos de marca maior do nosso país, né, a roubarem. Elas estão sendo coniventes com o roubo. Que há muitas que estão aí assaltando, elas estão empunhando uma arma também, e estão violentando também o seu próximo. A perversidade, maldade da maioria dos homens, esse mal que é o oposto do bem, é empregado tanto no sentido físico como no sentido moral. No sentido moral, então, irmãos, o que a gente vemos é uma debandada geral. Liberou geral. Solta a franga, o frango, o passarinho, o piu-piu, solta tudo. Se a gente pegar um punhado de milho e jogar aí no mundo, irmão, eita, é muita pena voando, irmão. Porque não é brincadeira não, irmão. É todo mundo agora. É um mundo aí, uma parcela aí, né, pregando para o mundo. Saiam do armário. Tem uns infelizes aí, que é através da mídia, né, que dá ibope para essas cachorradas, para essas imundícies, para essa imoralidade, indecência, né? Dá ibope para eles poderem estar dizendo, abaixa fulano de tal, né? Sai do armário, todos vocês aí. Eu nunca entrei nem guarda-roupa, irmão, vou sair do armário. Sei porque eles vão insistir em dizer isso. Armário é bem menor do que guarda-roupa, né? Se fosse pelo menos um guarda-roupa ao meu tamanho, 1,75 m. Um armário tem que ser um guarda-roupa mesmo, tem que ser um caixão bem grande. Muitos dos males que há neste mundo, irmão, vêm do egoísmo e dos pecados humanos. Mas Deus tem solução para tudo isso. Deus já deu uma resposta para o mal. Não parece que em algum momento nós podemos até nos perguntar, onde é que está o Deus da minha justiça? Não há às vezes um momento que alguém diz assim, oi, cadê o teu Deus de justiça? Cadê o teu Deus que é justo? O teu Deus que é poderoso, que é, né, amor? Cadê o teu Deus que é o Senhor dos céus e da terra? Porque Ele não age. Deus já deu uma resposta para o mal. A cruz de Jesus é a resposta de Deus para o mal. A cruz é a resposta final de Deus para o problema do mal. O seu amor foi ali demonstrado de forma máxima. O Senhor está dizendo que Deus demonstrou o seu amor de forma máxima, crucificando Jesus, permitindo que Jesus, o seu Filho amado, fosse pregado na cruz do Calvário. É isso mesmo. No livro de Romanos, capítulo 5, verso 8, vocês sabem, alguns já sabem de cor, outros já devem ter ouvido diversas vezes esse texto, diz, mas Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Éramos dignos de que Deus viesse e executasse justiça sobre as nossas vidas. Éramos dignos de ser crucificados lá, no lugar de Jesus. A justiça de Deus no Antigo Testamento estava baseada na que o homem observasse a sua lei, os seus mandamentos e os seus preceitos. Mas Deus, em sabendo que o homem não teria condições de cumprir essas leis, esses preceitos, esses mandamentos, enviou Jesus, que cumpriu toda a lei, preceitos e mandamentos, e agora em Jesus, nós podemos ser livres do juízo de Deus. Nós podemos sair do alvo, né, da ira de Deus, porque a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência, irmãos. A ira de Deus virá sobre aqueles que permanecerem, quiserem continuar no pecado, na maldade, na perversidade, na crueldade, na injustiça, na desonestidade. A ira de Deus virá sobre eles, mais dias ou menos dias. Mas a Bíblia também diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus vai em Jesus fulminá-lo, para não fulminar a cada um de nós. É por isso que toda a justiça que nós podemos esperar da parte, que podemos praticar para com Deus, está baseada na fé que vem de Deus, em crermos no seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, se tivermos o Filho, temos vida. Se não tivermos o Filho, não teremos vida.
No livro de Mateus, capítulo 5, Jesus falando das bem-aventuranças, ele diz, olha, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eles serão satisfeitos. Não tem questões que nós ficamos dizendo, Senhor, faz justiça na minha vida. Faz justiça a essa minha causa, Senhor. Meu filho, Deus diz que você será farto. Você será satisfeito. A justiça de Deus te alcançará. Você não ouviu eu falar aqui do texto de Malaquias que o povo está dizendo, inútil é servir a Deus? Após Deus vai dizer àquele povo, olha, se vocês permanecerem me servindo, vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Sobre vocês nascerá o sol da justiça. Brilhará sobre as vossas vidas o sol da justiça. E aí é da justiça divina. Da justiça de Deus. O Evangelho de Cristo transforma o homem, irmãos. E é o único meio de a gente poder, de fato, ver uma sociedade mais justa. Não é apenas reformando a Constituição, não é apenas reformando o Código de Justiça, de leis do nosso país, não é apenas dando melhores condições, né, às delegacias, ou criando novas delegacias, novas leis. Não é apenas com isso que, de fato, nós teremos uma sociedade mais justa. Porque isso depende de homens, né, serem transformados. E Jesus transforma. Para a glória de Deus, Jesus transforma. Isso é uma evidência da realidade do triunfo de Jesus sobre a maldade. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Eu sei que o diabo está contando vitória, está cantando vitória antes do tempo. Eu sei que muitos bandidos, eles estão rindo à toa. Estou rindo à toa, né? Estou numa vida tão boa. Infeliz, como é que tu acha que pode ter uma vida tão boa roubando os outros? Desviando o dinheiro dos outros, né? Alguns que trabalharam no Senado ou na Câmara, né? Lá dos deputados, nossos excelentíssimos deputados federais, né, servindo só por alguns poucos anos e agora recebem aposentadorias de mais de 25 mil reais, 2, 3 aposentadorias, e um pobre coitado, muitas vezes trabalhador de 35 anos, né, de luta, de trabalho, de sacrifício, de salário muitas vezes, né, minguado ali, né, não consegue se aposentar. Porque vai para uma instituição que passa por uma perícia e que a perícia está com os olhos no inferno, que não consegue perceber, né, as deficiências daquele cidadão e que ele precisa. É justo que lhe dê ali a aposentadoria, que lhe dê o benefício que lhe é de direito, porque ele contribuiu. E o outro sem vergonha, que só trabalhou poucos anos, que não contribuiu, tem direito a ganhar fortunas. E ainda trabalha e não acontece nada, porque alguém denuncia, mas é como que, de alguma forma, por algum favor, alguns fazem vista grossa, e a gente fica dizendo, meu Deus, isso é uma infamidade, Senhor. Meu Deus, faz justiça, Pai, né, diante dessa situação, Senhor. Irmãos, não é fácil a gente ver tanta injustiça, maldade e corrupção. Não é fácil, irmãos, quando a gente pensar, imagine para Deus suportar as nossas maldades, injustiças e corrupções que nós às vezes estamos praticando em pequenas escalas, em pequena proporção. Mas quem peca em pequena escala, em pequena proporção, diante de Deus está pecando tanto quanto outros que estão pecando em grande escala e em grande proporção. Precisamos olhar para a cruz de Cristo, precisamos nos voltar para Cristo, precisamos nos converter a Jesus Cristo, porque só nascendo de novo, só tendo uma nova natureza, é que podemos ser de fato homens e mulheres segundo a imagem de Deus. Por isso que Jesus vai dizer a Nicodemos, olha Nicodemos, se vocês não nascerem da água e do Espírito, de modo nenhum poderão entrar no reino dos céus. Porque a natureza de vocês está contaminada pela maldade, pela inclinação somente para o mal. Mas eu quero dizer a vocês que aquele que nasce da água e do Espírito vai ser guiado agora pelo Espírito. Vai ser guiado pelo meu Espírito, não vai ser só inclinado para as coisas da carne, mas o pecado não terá mais domínio sobre as vossas vidas. Vocês não serão mais escravos do pecado. Vocês podem se oferecer como meus escravos para serem meus servos. Em 1 João, capítulo 3, verso 8,
A palavra de Deus diz: aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para destruir as obras do diabo. Com quem nós queremos ter parte, irmãos? Essa é uma pergunta que só poderíamos responder, não é? Só tem uma resposta. Com certeza, irmãos, no nosso estado de sanidade normal, ninguém aqui quer ter parte com o diabo, quer? Alguém quer ter parte com o Dedé aqui, com o capiroto? Todo mundo quer ter parte com Deus, irmão. Se você sair aqui na rua agora e você perguntar, você quer ter parte com Deus ou com o diabo? Que é isso, rapaz? Poxa, eu quero ter parte com Deus. Pois é, irmãos. Mas para ter parte com Deus tem que se achegar a Ele. Ele diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Você quer ter parte com Deus? Então venha ter parte, né, de fato com Ele. Assumir compromisso com Deus. Ter um relacionamento sério com Deus. Ah, Senhor, eu quero que Tu sejas o meu Pai e eu também me comprometo a ser Teu filho. Eu quero concluir, irmãos, com o texto de Apocalipse, quando a palavra de Deus diz: toda forma de mal, físico e moral, será banido. Existe um dia, dentro do plano de Deus, que Ele estabeleceu, para restaurar a sua criação. E onde o mal físico, o mal moral, todo tipo de mal, será extinguido, será exterminado. Em Apocalipse capítulo 21, Deus está falando para o seu servo João, que está ali na ilha de Patmos, e para todos os crentes daquela época, e para todos os crentes das épocas que haveriam de se seguir, porque essa não é uma palavra consoladora apenas para João, mas era para todos aqueles que eram perseguidos e que sofriam injustiças. João estava ali porque pregava o evangelho de Jesus Cristo. Muitos outros estavam presos, muitos outros já tinham morrido porque pregavam o evangelho de Jesus Cristo. E aí o Senhor diz, a partir do verso 4, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo nova todas as coisas. Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Lembra do que ele diz lá em Malaquias? E outra vez vocês verão a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Lá em Malaquias o Senhor disse: olha, vai vir um dia em que o Senhor haverá de julgar toda a terra. Ah, irmãos, a palavra de Deus diz: toda língua confessará. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Alguns vão confessar isso com tanta alegria, explodindo de alegria, e outros vão ter que confessar, irmãos, porque só o Senhor é Deus. Porque Ele é o Senhor dos céus e da terra. Quem viver, verá. E quem também não viver, vai ver também. Porque o Senhor vai dizer: os mortos ressuscitarão primeiro. E todos nós seremos chamados perante o tribunal de Cristo. Quem já tem Cristo, nenhuma condenação há, meu irmão. Para os que já estão em Cristo Jesus. Mas para quem não tem, meu filho, prepara-te, porque grande o couro vai comer. O juízo de Deus com certeza vai alcançar toda a humanidade, seja rico ou pobre, importante ou desconhecido, todos comparecerão perante Deus. Nós estaremos lá para dizer: louvado seja o nome do Senhor, aleluia, bendito seja o nosso Salvador, porque agora poderemos receber a nossa recompensa definitiva para morarmos com o Senhor na glória. E lá
Nem choro, nem dor, nem lágrima, nem ladrão, nem assassino, nem morte, nem nenhum tipo de morticínio, nem homicídio, nem latrocínio, nem nada que for, né, para nos incomodar, ou nos atormentar, ou nos causar medo. Ah, irmãos, lembra de Adão? Lá, ouvi a tua voz e tive medo. Nós vamos ouvir a voz do Senhor e vamos nos alegrar. O medo terá sido extinto, porque o Senhor já terá dito: eu estou fazendo nova todas as coisas. Algo novo que Deus preparou para cada um de nós. Há uma alegria nova, há uma vida nova que nós já recebemos quando cremos em Jesus. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que o Senhor nos ajude a olhar para esse mundo e vermos que a justiça de Deus, frente às maldades dos homens, ela está acontecendo. Alguns já estão subindo para prestar contas ao Criador. Outros daqui a uns dias, outros daqui a alguns meses, outros daqui a alguns anos, outros talvez fiquem por muitos anos, mas mais dias ou menos dias, todos nós haveremos de dar conta daquilo que temos feito aqui, das oportunidades que Deus tem nos dado aqui. Que possamos nos voltar para Deus enquanto temos tempo. Que possamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Que possamos invocá-lo enquanto Ele está perto. Que diante de todas as injustiças que já praticamos, possamos aceitar o perdão de Deus através de Jesus Cristo. E possamos ser unidos com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar de pés. Se houver algum amigo, se houver alguma pessoa que nesta noite queira confessar Jesus e pedir ao Senhor que faça justiça em meio à sua causa, em meio à sua vida, que você possa vir aqui à frente. Nós queremos orar por você, pedir ao Senhor Deus que Ele possa, pela fé que você vai depositar em Jesus Cristo, Ele possa te fazer ser justificado nesta noite, pois o Senhor é quem pode declarar a cada um de nós isento de culpa. Só o Senhor Jesus é quem pode perdoar os nossos pecados, nos fazer aceitáveis diante de Deus. Você pode procurar o pastor, o nosso irmão seminarista Nilson, ou qualquer um dos irmãos. Peça para que ele ore por você. Peça para que ele apresente o seu nome, o nome da sua família diante de Deus. Confesse a ele nessa noite os seus pecados. Peça a ele que o receba como seu filho, como sua filha. E haverá festa nos céus, se você de fato aqui na terra se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus para a salvação da sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por esse dia precioso, maravilhoso que tu nos deste. De estarmos aqui, Pai, na tua igreja pela manhã e agora à noite, louvando o teu nome, te agradecendo, te pedindo, ó Senhor, intercedendo pela vida uns dos outros, pelo teu reino aqui na terra. Ó Senhor, te apresentamos essa nação, te apresentamos, Pai, o mundo inteiro, que muitos, ó Pai, têm clamado por justiça. Ó Senhor, tu és o Deus da justiça. Tu enviaste o teu Filho Jesus, e sobre ele lançasse a tua ira, Senhor, para não fulminar a humanidade. Ó Senhor, que de fato a humanidade creia em Jesus. Aceite Jesus, para que assim tenha o direito de entrar nas portas dos céus. Tenha o direito de entrar nos céus e ali desfrutar do paraíso celestial que tu preparaste para todos aqueles que te amam, que atentam para o teu chamado e creem no teu Filho Jesus Cristo. Ó Senhor, que nós possamos permanecer no teu caminho, sem olhar para a direita nem para a esquerda, sem desanimar, Senhor, mesmo contemplando tantas injustiças, que possamos saber que tu és um Deus, que um dia executará a justiça, assim como fosses no dia de Noé, assim será também na vinda do teu Filho Jesus Cristo aqui na face da terra. Ó Senhor, assim como executaste juízo e justiça ali sobre Sodoma e Gomorra, tu também, Pai, tens executado juízo e justiça na face da terra, Senhor. Ó Deus, ao longo da história podemos perceber que tu és um Deus que não tens ficado indiferente a tanta perversidade e maldade que os seres humanos têm praticado. Ó Senhor, que nós possamos entender que o maior ato de bondade que podemos praticar é primeiramente aceitar o teu Filho Jesus Cristo, porque é a maior demonstração do teu amor para com as nossas vidas. Possamos permanecer firmes na fé, Senhor, sem vacilar, porque certamente veremos a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Que possamos continuar crendo que sobre nós já brilhou o sol da justiça, que é o teu Filho Jesus Cristo. Tu és, Jesus, o nosso advogado. Tu estás à nossa frente para nos defender, para defender as nossas causas. Nós confiamos em ti, Senhor, e esperamos o cumprimento da tua promessa de um dia nos levar para morar lá nos céus. Fica conosco, Senhor, e continua nos consolando e confortando, para que nós não venhamos desistir de forma alguma. Ó Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, continua nos concedendo uma semana abençoada, de vitória, de paz, de alegria, nos consola e nos conforta e nos fortalece em meio a todas as dificuldades. Que possamos nas horas de luta, de desafios e dificuldades, clamar pelo teu nome, pedir a tua ajuda, Senhor, pois tu és um Deus presente nas nossas vidas.
Tu és o Deus que sempre está conosco. E todo aquele que invocar o teu nome será salvo, Senhor. Eu creio, Pai, que diante de todo perigo que tivermos que enfrentar, nós pela fé invocaremos o teu nome e nós teremos a tua vitória nas nossas vidas. Ó Deus, abençoa a viagem dos teus filhos que estão lá em Pernambuco, os que vão viajar essa semana. Ó Deus, toda a programação dessa semana. Ó Deus, que a tua bênção esteja sobre o teu povo, que a tua vitória esteja sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor seja com todos.